Hoje você vai aprender a fazer esse sabão de minuto, gente. Não leva nem 20 minutos para você criar essa receita maravilhosa. E o melhor, ela é de sal e bicarbonato. Então, já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. E se você está chegando hoje, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Então, vamos para a receita de hoje. Bom, gente, para começar nossa receita, aqui eu tenho 3 colheres de sopa de soda cáustica em escamas, tá? O total é de 80 gramas. Eu medi tudo antes de passar a receita para vocês, beleza? Agora eu vou adicionar 100 ml de desinfetante. O desinfetante que eu estou usando é o Pinho, tá? Mas pode ser qualquer desinfetante que você quiser fazer. Adicionei os 100 ml, vou misturar muito bem até que dissolva por completo essa soda. Vocês vão ver que vai mudar de cor e é assim mesmo. Não pare de misturar até que essa soda se dissolva por completo. Assim que ela se dissolver por completo, vou adicionar 250 ml de óleo. Aqui está o óleo, ó, 250 ml de óleo. E também vou adicionar o álcool. 250 ml de álcool 70%, tá? Se você quiser usar outra porcentagem acima dessa porcentagem, pode usar. Bernardo, posso usar o etanol? Eu não gosto de usar. Mas se você quiser usar, use menos, porque o etanol é mais forte. Bernardo, e a soda líquida? Quanto eu posso usar de soda líquida? Gente, tem a tabelinha aqui na descrição do vídeo, beleza? Agora não tem mistério. Vou misturar todos esses ingredientes. O óleo que eu estou usando, ele é novo, não amornei ele nem nada, ele está em temperatura ambiente. A única coisa que ficou quente foi a mistura da soda com o desinfetante, beleza? É rápido o que acontece, tá? Essa saponificação. Como essa receita, o intuito dela é para ser rápido, para você fazer rapidinho na sua casa, nós vamos fazer o ponto de vela. Mas eu vou explicar exatamente para vocês não errarem, beleza? Vocês podem ver, já está começando a ficar transparente e é assim mesmo. Ele vai começar a criar uma película por cima. Você não para de mexer até que essa película apareça e você levante a espátula e fique uma das películas penduradas na espátula, como se fosse uma nata, tá? Ou como se fosse uma vela derretida. Dá pra ver certinho, eu vou mostrar pra vocês. Essa parte eu não vou nem acelerar e nem cortar para vocês saberem exatamente quanto tempo levou. Vocês estão vendo? Eu não acelerei o vídeo. Já tá fazendo a saponificação aqui e já tá pegando um ponto de vela. É super rápido, tá? Enquanto isso, minha água já está fervendo lá. Ó, pegou o ponto de vela. Vocês viram que eu levantei a espátula e ficou uma nata pendurada. E vocês estão vendo a película que criou por cima. Agora eu vou pegar a minha água quente. Vou adicionar 500 ml de água fervendo. Bernardo, só isso mesmo de água fervendo? Só, gente. Nós não estamos fazendo o ponto de traço, estamos fazendo o ponto de vela. Então, o que tem para derreter é só essa películazinha que ficou por cima. Então, 500 ml é mais do que o suficiente para derreter isso, beleza? Vou misturar muito bem, já derreteu tudo por completo. Agora, vamos para a próxima parte. Aqui eu tenho 2 colheres de sopa de bicarbonato, tá? Que ao todo são 65 gramas que eu medi na balança. Vou diluir em água, em 500 ml de água, e vou adicionar aos poucos e sempre misturando na nossa receita. Bernardo, para que o bicarbonato na nossa receita? Gente, ele vai servir como um potencializador para a nossa receita e também vai ajudar a dar uma espessada nela e baixar o pH também, beleza? Então vou colocar aos poucos e sempre misturando. A primeira água, como vai ser água com bicarbonato, você vai colocando aos poucos para não talhar o seu sabão, tá? E sempre misturando, até baixar essa temperatura. E aí sim nós entramos com água em temperatura ambiente à vontade, que não tem mais problema e nem risco de talhar. Beleza? Ó, vocês podem ver que era roxo, ficou azul, agora já está um verde. É assim mesmo, tá? Acabei de colocar aqui o bicarbonato. Vou misturar muito bem. Vamos começar a colocar água. Cada jarminha tem 1,5 litro. Ao todo, eu vou falar no final da receita, tá?
Vou adicionando aos poucos e sempre misturando. Bernardo, mas eu quero o sabão mais grosso. É só colocar menos água, tá? Bernardo, eu quero o sabão mais fino. Coloca mais água. Se bem que você tem que se atentar que enquanto os dias forem passando, ele vai engrossando e vai pedir mais água. Então se atentem bem a isso, beleza? Não precisa deixar também muito grosso, porque senão no outro dia vai engrossar demais. Aí você vai ter que colocar água de qualquer jeito. Então deixa ele grosso pro fino, tá? Para depois vocês não terem trabalho de colocar muita água na receita. Já foi 1,5 litro, agora estou colocando mais 1,5 litro. Ao todo são 3 litros até agora, tá? Vamos contando comigo. No final aqui da receita e na descrição vai estar os ingredientes todos corretos que eu usei na receita, beleza? Ó, tô misturando muito bem, deu uma engrossada boa, tá? Porque quando baixa a temperatura da nossa mistura, ele tende a engrossar. Não pare de misturar enquanto você não sinta pesar a colher, tá? Que você sinta que ele engrossou, porque aí sim você tá vendo que a água está se misturando com o seu sabão. Agora eu tô colocando o restante da garrafa do pinho, tá? Esse pinho que eu estou utilizando é de lavanda, tá? Quem me conhece sabe que eu adoro lavanda, coco, homo, eu adoro todas essas essências. Então eu comprei esse pinho de lavanda para testar, se bem que ficou azul, né, a nossa receita, mas isso aí a gente resolve depois. E lembrando que nesse recipiente de pinho vem 500 ml, beleza? Agora estou colocando mais 1,5 litro de água, ao todo até agora foram 4,5 litros de água em temperatura ambiente. Estou misturando, continua grosso e assim nós vamos. No final, quando ele der uma afinada, nós vamos entrar com o sal, sal refinado mesmo, tá, gente? Sal de cozinha. Estou adicionando mais 1,5 litro, totalizando 6 litros de água em temperatura ambiente, tá? Agora ele deu uma afinada boa. Vamos entrar com o sal. Bernardo, como eu vou fazer essa salmoura para adicionar na nossa receita? Fica calmo que eu vou mostrar para vocês, beleza? Na minha jarra de 1,5 litro, eu vou adicionar 2 colheres de sopa de sal, que totaliza 75 gramas de sal, beleza? Vou encher a jarra de 1,5 litro e vou adicionando aos poucos. Bernardo, eu tenho que adicionar a jarra toda? Não. Você vai ter que observar o seu sabão e ver. Se ele começar a querer ficar leitoso, você para de colocar a água com sal, tá? Porque ele já chegou no limite. Porque se você passar desse limite, vai ficar leitoso e em vez de espessar o sabão, vai ralar ele, ele vai ficar bem ralo o sabão e não vai prestar mais, né? Vai fazer espuma, vai acontecer tudo, mas ele vai ficar que nem água. E leitoso, ok? Nessa parte eu dei uma acelerada, tá? Porque eu vou colocando o sal com a água aos poucos e misturando e sentindo a textura. Vocês podem perceber que ele vai clareando, tá? Eu vou deixar ele passar um pouquinho do ponto para vocês verem como consertar. Ó, passou um pouquinho do ponto, não cheguei a colocar a garrafa toda, tá? A jarra toda. Agora eu só completei com um pouco de água e ele voltou ao normal, tá vendo? Que ele voltou a ficar transparente novamente. Coloquei mais um pouco da minha jarra para estabilizar ele e aumentar a espessura. Já está ótimo. Agora, se você quiser deixar desse jeito, pode. Mas como ele está com cheirinho de lavanda, eu quero colocar ele roxo. E isso é opcional para vocês. Se você quiser, não precisa. Aqui eu estou colocando corante a gosto. Esse corante que eu tenho é em pó. Então eu coloco bem pouquinho e vocês vão ver como ele vai pegar cor. Beleza? É muito bom esse corante em pó. Agora eu só vou misturar ele. Se você quiser colocar 50 ml de Lauril, pode colocar, mas para mim não tem necessidade porque o desinfetante já contém, já faz espuma, então ele vai ficar bem espumoso já. Mas se você quiser fazer, colocar 50 ml de Lauril, pode colocar tranquilamente, beleza? Agora eu só vou deixar ele descansando porque a nossa receita já está pronta. Após 1 hora que ele ficou descansando, está assim, gente, maravilhoso e fazendo muita espuma. Até mesmo levantando e descendo ele, vocês estão vendo que está levantando muita espuma. Recomendo que vocês façam. Bernardo, quero ele mais grosso. É só colocar menos água, tá? Como eu quero que ele renda mais, eu coloquei um pouquinho mais de água, até porque eu sei que amanhã ele vai acordar até mais grosso. Agora vamos fazer o teste de espuma.
Aqui eu tenho um pouquinho do sabão, vou colocar um pouco de água em temperatura ambiente, tá? A água não tem nada. E vou pegar minha esponja e vocês vão ver como tá fazendo espuma esse sabão. Pode usar para lavar roupa? Pode. Pode usar como detergente? Pode. Mas vê o pH, tá, gente? Espera os 30 dias, vê como é que tá o pH. Se tiver pH 10, pode colocar para lavar roupa. Se o pH tiver 7, você pode usar para lavar louça, beleza? Fica maravilhoso. Lembrando a vocês que estamos com um grupo de WhatsApp, tá? Grupo aberto para todos. Se vocês quiserem participar, vou deixar o link na descrição. Todos os materiais que eu uso nas receitas tem um fornecedor que entrega para todo o Brasil e com um preço ótimo. Também vou deixar na descrição o link e também o link de membros que você tem um grupo fechado para conversar comigo, tirar suas dúvidas. Então, vou ficando por aqui. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. O link de membros também vou deixar na descrição. Tchau, tchau!